E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Os cursos de pedagogia não podem implementar disciplinas como educação inclusiva para formar professores e saber lidar com diferentes deficiências? Pergunta dureza. É assim, hoje é obrigatório. Todo curso de pedagogia tem que ter essa disciplina. Só que tem vários problemas a partir disso. Primeiro é que qual é a carga horária, qual é a dedicação que tem em relação a isso. Isso é muito variável. Às vezes é uma disciplina super pequenininha, né? Que não dá conta, de fato, do diagnóstico. Não daria conta do diagnóstico dessa questão que a gente tem, dessa dificuldade. Mas você tem outro problema, que é um problema do que você faz nessa disciplina. Porque eu vou te dizer assim, eu dei aula há muitos anos na universidade, como professor, assim, muitos anos fazendo as formações que a prefeitura oferecia, e é sempre a mesma coisa, é discurso de autoajuda. É dizer, o que é o autismo? O autismo é isso e aquilo. Aí fala das outras deficiências, e depois diz assim, gente, olha, lá na Grécia, lá em Esparta, jogavam as crianças com deficiência da pirambeira. Depois veio a Idade Média e tratavam com caridade. Depois veio a segregação. Depois veio Salamanca, que está tudo certo, graças a Deus, são todos iguais, tem que respeitar a diferença. E as pessoas falam isso, repetem isso. Eu ouvi isso sem brincadeira, assim, mais de uma década de professor, todos os anos, sem nenhuma exceção. E as formações são todas fazendo o discurso de autoajuda. Aí no final, quando uma música, a gente pega na mão e faz assim, de um ladinho para o outro. Então, nós temos um problema de o que a gente faz nisso? Nesse período, durante esse período, essa disciplina, a gente deveria aprender quais são as práticas baseadas em evidências para poder lidar com esses indivíduos. Mas eu, Lucelmo, eu nunca ouvi falar de uma universidade que tenha uma aula sobre isso. Uma. Estou dizendo várias. Eu nunca ouvi falar, mesmo as grandes universidades. Eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado e nunca ouvi a palavra a expressão práticas baseadas em evidências. Nenhuma vez. Nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado. Que doutorado, principalmente lá, né, você está formando cientista, deveria entender. Mas eu nunca vi falar isso. Então, existe um problema de qual é a linha que a gente está adotando. No Brasil, a pseudociência, né, o terraplanismo educacional, ele é largamente dominante. Todos os departamentos acadêmicos de educação. Então, na maior parte das vezes, é considerado muito errado você falar sobre ciência em todos esses lugares. Agora, por exemplo, a CAPES, que é a instituição de fomento de pesquisa no Brasil na área de educação, que na área de educação organiza os mestrados, né? Então, tem um mestrado da CAPES, certo? Que é com universidades públicas, é Profei, de educação inclusiva, para fazer inclusão em mestrado, tá? E aí eles têm lá os textos que você tem que ler, que são obrigatórios. O primeiro texto é por ordem de importância. O primeiro texto é o texto que diz que ciência não pode ser utilizada na educação porque ciência é do mal, ciência é de direita, ciência é conservadora, então ciência não pode ser, evidências não podem ser utilizadas em educação. Isso, as pessoas podem conferir isso que eu estou falando. Porque eu falo, as pessoas acham que eu estou exagerando. Não é, confiram o que eu estou falando. Está dizendo que é uma relação completamente arbitrária, porque ele pega a lei de práticas baseadas em evidências dos Estados Unidos, chama No Child Left Behind, nenhuma criança deixada para trás, que diz que lá na educação especial ela só pode usar prática com evidência. Lá é proibido usar prática sem evidência. E essa lei de 2001 Bush de direita, então, que é a favor de ciência de direita. Só que se o autor tivesse tirado 15 minutos para ler a lei, ele ia ver que foi proposto por um deputado republicano e um democrata, portanto, representantes do povo, e um senador republicano e um senador democrata, representantes dos estados. Ou seja, foi um consenso político entre direita e esquerda, porque esse não é um assunto que a gente deveria ser um a favor e um contra. A ciência é a ciência. Os dados estão sendo apresentados. Isso é um absurdo a gente vincular isso à política partidária. O que tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? Nossa, que bizarro isso, cara. É muito, muito maluco isso, né? Então, então essa é a situação que nós temos. Então, não só deveria ter aula de inclusão, como deveria ser baseada em evidências. Porque não adianta ser 4 anos de aula se for aula para fazer discurso de autoajuda também. Boa, cara. Boa.